Bem-vindos e bem-vindas, amantes da ciência. Estamos no nosso 20º episódio do Baseado em Evidências, o podcast de divulgação científica da Universidade de Brasília, parte do projeto de extensão BioUNB. Meu nome é Julia Cury, sou estudante de Ciências Biológicas e hoje vou conduzir essa conversa fascinante. Hoje vamos explorar a jornada científica que vai desde a identificação de vírus até o desenvolvimento de antivirais e vacinas, ferramentas essenciais na proteção coletiva contra doenças. E para esse bate-papo, contamos com a presença do professor Dr. Bergman Ribeiro, especialista em virologia, que é pesquisador na área e professor da Universidade de Brasília. Seus estudos envolvem desde a biologia molecular de vírus até a ampla área de estratégias de combate a infecções virais. Com ampla experiência na investigação de patógenos e resposta imune, o professor Bergman tem contribuído significativamente para a compreensão de doenças virais emergentes. Começando então nossa entrevista. Professor Bergman, eu gostaria de perguntar como que surgiu o seu interesse pela virologia e se houve algum evento marcante que direcionou sua trajetória para essa área. Bem, meu interesse por virologia foi ao acaso. Por quê? Quando eu fiz vestibular para biologia em 1981, eu não passei. Na época que eu fiz vestibular, você poderia escolher 3 opções. Eu tinha escolhido a primeira opção, que era medicina, agronomia e biologia, na terceira opção no vestibular do final de ano de 81. Não entrei na universidade, depois eu fui fazer um cursinho e fiz vestibular de julho de 82 e entrei para a segunda opção, que era biologia. Eu coloquei medicina primeiro e botei biologia na segunda opção. Aí eu entrei na biologia e a primeira disciplina que eu cursei foi a disciplina de citologia, com o professor Elioto Watanabe Kitagina. E eu fiquei encantado com a disciplina citologia, porque eu não conhecia nada sobre a célula aprofundada, como todo mundo sai do segundo grau sabendo superficialidade só sobre a célula. Eu fiquei encantado como era o funcionamento da célula, das organelas, e ele era um virologista, o professor é ainda virologista vivo. Então ele tem uma aula que ele dá sobre vírus que me encantou também, tudo me encantou na verdade. Então quando terminou o curso de citologia, eu fui ao laboratório dele solicitando um estágio, para estagiar no laboratório. Ele ficou relutante de primeiro, mas ele me aceitou para ser estudante de iniciação científica com ele. Aí eu comecei a fazer o estágio em 83, no primeiro semestre de 83, trabalhando com ultraestrutura de vírus de planta, analisando plantas infectadas com vírus, fazendo microscopia eletrônica e tudo mais. No meio desse ano, ele encontrou na garagem da UNB, onde tem os ônibus, os carros, um pé de maracujá, porque ele sempre fazia isso, ele ia em lugares atrás de plantas com sintoma de vírus. E encontrou uma lagarta do maracujá infectada por um vírus, aparentemente. A lagarta morta, pendurada. Levou para o laboratório e olhou para mim e me disse: você quer trabalhar com isso aqui, com essa lagarta? Parece que tem um vírus aqui. Eu falei: pode ser, vamos ver. Esse vírus era super interessante porque ele derretia a lagarta, ele infectava a lagarta. Então eu coletei lagartas nesse pé de maracujá, peguei uma lagarta morta, macerei e dei para elas comerem junto com a folha de maracujá. 7 dias depois, a lagarta morria derretendo. Então, fiz microscopia eletrônica, caracterizei o vírus, então é um vírus patogênico de lagartas, nesse caso maracujá, que tinha o nome de baculovírus. Então é um vírus muito letal para a lagarta, eu achei super interessante. Então fiz minha iniciação científica no meio de 83 até 85 com baculovírus, caracterização morfológica da infecção desse vírus. Aí, o que aconteceu no final da minha graduação? Eu conheci um pesquisador chamado Paolo Zanotto, da USP. Ele tinha terminado a graduação dele, ele era virologista, ele veio para a Embrapa, para trabalhar na Embrapa, e ele queria trabalhar com a parte molecular de vírus, de baculovírus. Então eu fui estagiar com ele, trabalhei 6 meses com ele na extração de DNA de baculovírus, análise do genoma do vírus por enzima de restrição, algo bem simples, para analisar como é que é o genoma do vírus. E antes de terminar minha graduação, eu conheci o professor Isaac Reutemann, que era decano de pós-graduação da UNB, e ele ia visitar várias universidades na Inglaterra e tinha curso de biotecnologia. E foi ao Centro Acadêmico de Biologia perguntar quem gostaria de fazer mestrado em biotecnologia na Inglaterra naquela época, porque era algo relativamente novo. E eu falei, eu quero, eu acho super interessante, eu gostaria de ir. Eu e mais uma colega chamada Andelisa Dias, que hoje trabalha na Fiocruz, eu acho que até se aposentou já da Fiocruz. E ele foi para a Inglaterra, conseguiu 2 vagas, uma no Imperial College, em Londres, e outra na Universidade de Canterbury, no sul da Inglaterra, e ofereceu para mim e para a Anelisa. Então nós aceitamos e tiramos para o ímpar qual universidade a gente ia. Então eu fiquei com o Imperial College e ela
na Universidade de Canterbury. Nós fomos fazer mestrado lá em biotecnologia, algo bem geral, né, da biotecnologia, engenharia genética de planta, bioreator, algo bem geral. Aí antes de terminar o mestrado, eu procurei um pesquisador que trabalhava com baclovírus, porque eu fiquei muito interessado naquele vírus. Então existia um Embrapa da Inglaterra chamado GCRI, Glass Crop Research Institute. Fui visitar essa pessoa que trabalhava com baclovírus, pedindo uma vaga para trabalhar, para fazer doutorado com ele. Ele me aceitou, eu consegui uma bolsa do CNPq, na verdade do mestrado também era do CNPq na época, dava bolsa de mestrado para ir para o exterior. E comecei a fazer meu doutorado em baculovírus, biologia molecular de baculovírus lá na Inglaterra. Aí terminei em 92, consegui um pós-doc nos Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos, trabalhei mais 1 ano e meio lá com baculovírus, num laboratório de um especialista em baculovírus. Abri o concurso aqui em 93 para professor, fiz concurso e para cá e estou trabalhando até hoje com baculovírus e outros. Bom, gostamos de saber um pouquinho mais da sua história. E aí a gente queria agora ir para essa parte de entender um pouquinho sobre a virologia. E para quem não é da área, como podemos definir um vírus de forma clara e cientificamente precisa? Um vírus é uma entidade biológica. Um nome bonito, entidade, parece fantasma, né? E você não pode considerar o vírus como uma célula, porque ele não é uma célula. Entretanto, um vírus ele é capaz de reproduzir como uma célula, como um ser vivo. Então, o vírus ele consegue se reproduzir como um ser vivo, só que ele não tem, como eu diria, metabolismo. Ele não respira, ele não produz energia, ele simplesmente se reproduz, mas obrigatoriamente dentro de uma célula. Então, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele só vai se reproduzir se estiver dentro de uma célula. Então, biologicamente, o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Existe uma dúvida, né, sobre se o vírus é vida ou não, a dúvida filosófica. Então, essa dúvida não pode ser tirada exatamente porque depende da definição de vida. Se a vida é ser uma célula que possui metabolismo, replica, produz energia, o vírus não é vida. Se a vida é uma estrutura feita de moléculas orgânicas que se reproduz, o vírus é vida. Então depende, é mais filosófico essa definição, se o vírus é vida ou não. Então o vírus é uma entidade biológica, isso eu acho que é a melhor definição. Já matou aí a charada que eu ia trazer de perguntar sobre essa grande polêmica do vírus ser vida ou não vida. E você já trouxe que é uma questão filosófica da definição de vida, né? Sim, exatamente. Então, bacana. Começamos aí, ciência e filosofia de alguma forma, por mais que você esteja colocando não no ramo da ciência essa resposta, né? Agora, passando um pouco para a parte dentro da nossa trajetória, da nossa temática, a identificação de um vírus. Sabemos que o senhor foi um nome de referência durante a pandemia do coronavírus e que segue sendo muito influente nas pesquisas que envolvem virologia. Bom, aí gostaríamos de saber como é feito o processo de identificação de um novo vírus e quais são os primeiros passos em um surto desconhecido. Então vamos imaginar, nós somos formados por células, trilhões de células, e dentro do nosso corpo nós temos outros organismos vivendo com a gente. Nós temos outros trilhões de células de bactérias e outros vírus, e diferentes vírus que vivem com a gente. Então eles fazem parte do nosso corpo. Quando nós nos alimentamos, nós consumimos a matéria orgânica da planta, do animal, e esses animais e essas plantas possuem vírus também. Os vírus estão em contato conosco a todo momento. Eles estão no ar que a gente respira, estão na água que a gente bebe e na comida que a gente come. E a grande maioria dos vírus não causam doenças. É raro, são poucos vírus que causam doenças. Os vírus estão aí no meio ambiente, no ecossistema, têm funções específicas, e os que causam doenças são exceção, não são a regra. Então, achar um vírus é muito fácil. Então, se por acaso, como eu já fiz várias vezes, eu coletar um inseto no jardim da minha casa, uns 10 insetos, e tentar fazer sequenciamentos de todo o genoma desse vírus, descobrir o material genético dessa célula, desse inseto, eu provavelmente vou encontrar um vírus ali, pelo menos um ou mais de um vírus. Então, os vírus estão presentes em todos os lugares. Então, existem mais vírus na Terra do que estrelas no céu, já dizia quem trabalha com diversidade viral. Muito bonito, interessante. Então, eles estão por todos os lugares. É só procurar por eles que é fácil achar. Então, a melhor maneira de achar um vírus é fazer o que a gente chama hoje de metagenômica. É pegar o animal ou uma amostra de solo, de água, e descobrir o material genético que está ali. Fazer o sequenciamento do material genético. E muito provavelmente nós vamos encontrar vírus. E muitas vezes vírus novos que ninguém nunca viu. Então podemos dizer que em um surto desconhecido, o primeiro passo é você identificar
que tem algo de errado ali, coletar e fazer um sequenciamento. Hoje em dia, com as técnicas que nós temos, sim. Então, por exemplo, você vai no hospital, você está com sintomas de dengue, dor de cabeça, você tem manchas vermelhas na pele, febre. Então, clinicamente, o médico pode dizer, você está com dengue, mas não necessariamente você está com dengue. Então, você precisa fazer um diagnóstico para saber qual é a doença. Pode ser uma bactéria e pode ser um vírus totalmente desconhecido. Por exemplo, existem mais de 500 arbovírus, ou vírus transmitidos por artrópodos, catalogados no mundo. Pelo menos 150 desses vírus diferentes podem causar doenças em humanos. Eles entram em células humanas. E a gente ouviu falar de quem? Zika, dengue, chikungunya, febre amarela e agora influenza, né? H1N1, da gripe aviária. São poucos vírus que a gente escuta falar, mas existem centenas, milhares de vírus desconhecidos. Então, se uma pessoa está doente, vai no hospital e você não sabe o que é, você faz testes para os vírus que você conhece. E se não der o vírus que você conhece, uma das maneiras de descobrir é fazer o sequenciamento, né, por exemplo, do sangue da pessoa, das secreções, sangue, saliva, fezes, para saber se tem algum patógeno, que pode ser vírus ou bactéria, ou fungo, ou um outro micro-organismo qualquer. Nesse rumo assim, de identificação, um nome que se tornou mais famoso de 2019 para cá, mas que para muitos ainda permanece misterioso. Assim. Você poderia explicar um pouquinho sobre como os testes de diagnósticos moleculares, como por exemplo a RT-PCR, detectam vírus e qual a importância desse teste na área de quem pesquisa? Eu vou começar falando antigamente, né? Como é que se detectava vírus antigamente? Pelo sintoma, porque você não tinha todas essas técnicas modernas de identificação do vírus. Então você identificava pelo sintoma do vírus, você está provavelmente com aquele vírus. Uma outra maneira era isolar o vírus em cultura de célula. Você pegava secreções da pessoa, botava na cultura de célula, via se aquela cultura de célula era infectada por um vírus, você isolava o vírus e identificava o vírus. Hoje em dia, com o desenvolvimento da biologia molecular, da caracterização de genomas, de ácido nucleico, ficou muito mais fácil você identificar patógenos. Por quê? Eu tenho técnicas que é possível detectar especificamente aquele patógeno, que é o tal do PCR. PCR significa reação em cadeia da polimerase. A polimerase é um enzima que copia DNA. Então eu consigo, com essa técnica, especificamente amplificar ou identificar o DNA de qualquer patógeno. Se eu conheço ele já especificamente, então se eu já conheço o HIV, o vírus influenza, chikungunya, eu posso, com essa técnica, detectar a presença desses vírus em qualquer amostra biológica, de sangue, de urina, de tecido, eu consigo detectar. Então, essa técnica amplifica o ácido nucleico daquele vírus. Então, é uma técnica muito utilizada para detectar patógeno. Na pandemia, o que se usava? Usava o suave no nariz, o catarro, onde o vírus replica na parte aérea. Você extrai o ácido nucleico, usando essa técnica. Se o vírus estiver lá, ela vai te dizer, está aqui o vírus. E ele te dá até a quantidade, quanto vírus está naquela técnica. Então, eu não vou explicar os pormenores da técnica, porque é muito detalhada, que você precisa entender um pouco de biologia molecular e tal, mas o importante é saber que ele vai detectar o genoma ou a informação genética do vírus especificamente. Para quem já se interessa um pouquinho, mas não é da área, já é um panorama para conseguir saber e entender melhor. Beleza, e nesse processo, uma vez identificado o vírus, né? Como a ciência desenvolve antivirais eficazes e quais são os maiores desafios nesse processo? Bem, antiviral. Para você desenvolver um antiviral, você tem que estudar o vírus. Então, a maioria dos vírus que você tem antiviral, eles já foram estudados há muito tempo. Então, por exemplo, o HIV ele foi descoberto na década de 80, tem um problema danado, né, no mundo, muita gente morreu, ainda hoje morre. Mas ao longo desse tempo, de 40 anos, né, quando ele foi descoberto para cá, várias moléculas anti-HIV foram descobertas e foram usadas, e hoje a infecção do HIV é controlada. E como é que você descobre um antiviral? Fazendo pesquisa. Então, pesquisa é muito importante. Eu tenho um vírus isolado, eu consigo agora estudar esse vírus, saber como é que ele entra na célula. Então, fazer pesquisa para descobrir como é que ele entra na célula. Eu tenho que saber como é que é a célula, como é que o vírus interage com a célula, como é que ele entra, como é que ele produz mais vírus. Então, descobrindo a cada etapa como o vírus entra, como ele faz com que a célula produza mais vírus, como ele sai, eu posso desenhar uma droga para interromper ou a entrada dele, ou a multiplicação dele, ou a saída dele da célula. Isso tudo só com pesquisa. Agora, eu posso desenvolver um antiviral genérico, como, por exemplo, plantas, extrato de plantas. Então, existem muitos extratos de plantas que conseguem inibir a replicação viral. Mas eu não sei qual é o modo de ação. Eu tenho que estudar para saber o modo de ação. Então, eu tenho um chazinho que é bom para gripe. Então, eu já vi dizer que o pessoal toma um chazinho tal que
diminui a gripe, o sintoma da gripe. Então esse chá deve ter alguma molécula que provavelmente ou vai inibir a entrada do vírus, a produção de vírus no corpo ou a saída do vírus. E para saber disso, você tem que estudar. Então, por exemplo, tem uma aluna no meu laboratório, que terminou, que é a Ellen, que ela isolou uma molécula de um extrato de folha de uma planta do cerrado, que é capaz de inibir a replicação do vírus chikungunya. Então, como ela fez? Ela pegou esse extrato de planta em colaboração com a professora da farmacologia, que é uma planta que tem várias moléculas chamadas polifenóis, várias moléculas orgânicas, que já são conhecidas que inibem replicação viral. Aí ela testou esse extrato, viu que o vírus não replicava na presença do extrato. Aí ela começou a separar as moléculas e testar as moléculas individuais. Identificou todas as moléculas, separou e chegou a uma molécula capaz de inibir a replicação do chikungunya naquela célula. Então, essa molécula não é um remédio ainda, né? Então tem que ser... Agora, quando você descobre para virar um remédio, aí são outras coisas que você tem que fazer. Você tem que ter uma empresa que invista dinheiro e tempo para desenvolver essa molécula. Isso é muito caro. Então, a universidade não faz isso. A universidade mostra, estuda. A molécula é capaz de inibir a replicação do vírus. Mas para essa molécula virar um remédio, eu tenho que ter alguém que tenha dinheiro para pagar todos os testes necessários para que essa molécula seja mostrada realmente que ela inibe a replicação do vírus, não é tóxica para a célula, não é tóxica para o animal, não é tóxica para o ser humano. Vários testes são feitos. A gente faz esses ensaios clínicos com milhares de pessoas para ver se não tem efeito colateral nem nada. Então tudo isso leva tempo e dinheiro. E a universidade não faz isso. Tem que ser realmente uma empresa. Por isso que as empresas farmacêuticas têm muito dinheiro, conseguem fazer isso e elas desenvolvem esses medicamentos. Como os medicamentos voltando ao HIV. Então foram criados medicamentos que inibem a replicação do HIV. Então, o HIV entra na célula, vai produzir mais vírus. Então descobriram que se eu usar uma droga X, droga para a produção de vírus na célula. Então foram desenvolvidas várias drogas que vão parar e hoje eu tenho um coquetel que param a replicação do vírus do HIV. E as pessoas tomam esse coquetel, o vírus não consegue replicar, ele está no organismo, mas ele fica numa quantidade muito baixa, então não causa os sintomas da AIDS. Então a pessoa tem que tomar sempre aqueles remédios, mas você não tem vírus sendo produzido e a pessoa não morre, porque o vírus mata as células de defesa do corpo. Legal essa menção a esse trabalho que já ficou um spoiler de uma coisa que a gente quer trazer, né, da Ellen. Interessante também mostrar que são diferentes etapas, né? A universidade tem o seu papel, mas essa parte em si da produção acaba sendo não o papel da universidade. Porque a gente não tem dinheiro para fazer isso, não tem gente. Então, assim, realmente é prova de conceito. Funciona, está aqui. Agora, se vai virar um produto ou não, são outros 500. Se vai dar dinheiro, se a empresa acha que vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro para investir pesado naquilo. Sim. Então, você pode descobrir a melhor droga possível. Como, por exemplo, o exemplo da professora Márcia Mortari. Ela apresentou o trabalho dela semana passada no seminário da pós-graduação. Então, no doutorado dela, ela isolou um peptídeo, um pedaço de proteína de vespa, do veneno da vespa, que é capaz de diminuir convulsão na epilepsia. E ela purificou, identificou o peptídeo, mudou esse peptídeo, com alguns aminoácidos, e viu que ele melhorou ainda. Melhorava muito os efeitos das crises de epilepsia. Desde 2008 para cá, ela vem tentando desenvolver isso num remédio. Conseguiu, tem uma empresa incubada junto com um fornecedor de químico aqui, conseguiu produzir um remédio para cachorro, que tem convulsão, que funciona direitinho e tal. Mas assim, é uma luta. Você tem aqui quase 20 anos aí. Até se isso vai virar, talvez, um remédio para ser usado em humana, não dá para saber. Porque não tem uma empresa que vai falar, vou usar. Por empresas multinacionais acham lindo o trabalho, mas não querem investir, porque tem que ter patente no exterior, para ganhar dinheiro. Entendeu? Então, mesmo que você tenha o melhor produto, não quer dizer que aquilo vai virar, né, um produto, você vai ganhar dinheiro, porque tem muitos obstáculos. Então, quem tem mais dinheiro, a Merck, que é uma empresa farmacêutica gigantesca, que tem 12 mil pesquisadores. Então, ela tem um dinheiro para fazer. Se ela descobre alguma coisa, ela faz todos os testes e se tem potencial, ela vai estar exclusivamente com aquele produto por 10, 20 anos. Então pode botar o valor do produto de 2 milhões de reais por dose, alguma coisa, como muitos medicamentos têm esse valor. Isso mostra todas as problemáticas e polêmicas da própria máquina da indústria farmacêutica, né? Exatamente. Tudo está conspirando para quem já tem dinheiro fazer dinheiro. Sim. Isso daí cabe já um tema de um outro episódio, que é interessante. Ainda nessa parte de antivirais, né?
Existem mecanismos comuns que antivirais usam para inibir a replicação viral? Eu acho que você acabou falando um pouquinho disso, na verdade, nessa pergunta, Sim. né? Da planta. De entrada do vírus, da replicação do vírus, na saída, geralmente. Então, tem alguns antivirais que, se você beber antes, por exemplo, tomar antes, você previne o vírus, né? Outros, só que você tomar junto. Outros, pode funcionar depois que você está infectado para inibir. Então, depende. A Ellen pode falar do dela, por exemplo, que foi concomitante. Só funciona se for ao mesmo tempo. Então são várias etapas são várias etapas que tem como interferir, né? Legal. Aqui a gente falou, então, um pouquinho sobre os antivirais, que acaba tendo essa parte da universidade, mas essa outra parte que não acaba não sendo muito, até porque essas pesquisas que já são feitas na universidade já custam muito também, né? Sim. E aí, queria entrar nesse tópico, que é as vacinas, tópico das vacinas. Então, começando com a pergunta de como as vacinas ensinam o nosso sistema imune a reconhecer e combater um vírus? Vamos começar do começo. Então, uma vacina, ela é feita a partir de um vírus inteiro. Eu posso ter um vírus, vou injetar esse vírus numa pessoa. Como a primeira vacina foi descoberta, o vírus da varíola, existia uma varíola que infectava a vaca. O mesmo vírus bem parecido, não era o vírus da varíola humana, mas é um vírus da varíola da vaca, que é bem parecido, mas não matava o homem, porque a varíola mata o homem, e esse vírus da varíola da vaca não, mas são muito parecidos. Quando você é infectado, as pessoas que trabalhavam com vaca, tem um pesquisador chamado Jenner, eles trabalhavam e a vaca tinha esse vírus e ficavam contaminadas, e elas ficaram resistentes à varíola. Muita gente morria de varíola, e essas pessoas que tinham contraído a varíola da vaca não morriam. Então o pesquisador observou isso e começou a inocular a varíola da vaca em pessoas. E viu que aquelas pessoas não pegavam a varíola. Então a vacinação começou quando você incluiu um vírus, injetou um vírus parecido, um vírus que causa morte, doença, em uma pessoa. E aquela pessoa ficou resistente. Então como é que o nosso corpo reconhece os vírus para fazer uma vacina, né? Tudo que é estranho ao nosso corpo, que nós nunca entramos em contato, quando ele entra na nossa corrente sanguínea, por exemplo, as nossas células de defesa vão lá, vão querer eliminar aquilo. Então entrou uma pedra, entrou alguma coisa, um pedacinho de areia, alguma coisa, ou um vírus, ou uma bactéria no nosso sangue. As nossas células de defesa vão lá, vão comer aquele micro-organismo, aquela bactéria, aquele vírus, picotar ele em pedacinhos e mostrar para outras células, olha o que eu encontrei aqui, uma coisa esquisita. Essas outras células vão reconhecer aquele pedacinho como não sendo do corpo e vão começar a produzir proteínas que vão grudar naquilo. E essas células que reconhecerem e começam a produzir proteína, começam a proliferar, crescer em grande quantidade. Aí o seu corpo vai ficar cheio de células no sangue que vão produzir proteínas que vão neutralizar, grudar no patógeno, no vírus ou na bactéria que entrou. Então, se o vírus está ali, essa proteína grudou, esse vírus não vai conseguir mais entrar na célula e outras células vão poder eliminar esse vírus. Mas isso leva um tempo, né? Você entrou em contato com o vírus, leva um tempo para você ter essa resposta imunológica. Então leva lá 15 dias, 30 dias para você responder. Então até lá o vírus replicou, produziu sintomas, por exemplo, a gripe. Leva 2 dias para você ter sintoma. O coronavírus pode variar de 2 a 15 dias. A verruga, de até 100 dias aparece uma verruga a primeiro momento que você entrou em contato. Então, esse período em que você não tem o sintoma é chamado de período de incubação. Nesse período de incubação, o vírus está replicando e pode ser transmitido. E quando o corpo começa a reagir, é que você tem a febre, né? Você tem um anticorpo, você tem a febre, você tem aqueles sintomas. E quando o sintoma significa que o corpo está reagindo àquela infecção. E o sintoma indica que o seu corpo está produzindo defesa, está querendo se eliminar daquele vírus. Então, por isso que para fazer uma vacina, ao invés de você usar o vírus que mata, você pode usar um vírus parecido para induzir essa resposta de defesa, ou eu posso usar um vírus que foi chamado atenuado, ou que ele foi modificado para não causar morte. Você pega um vírus, por exemplo, o vírus da influenza, o vírus da gripe. Se você infectar ovos de galinha, ele consegue replicar. Ele replica no embriãozinho. O ovo está produzindo um embrião da galinha, um pintinho. Você infecta, ele replica. Aí você replica novamente, fica passando ele várias vezes no ovo de galinha, ele vai modificando o genoma dele. E ele fica fraco. Quando você pegar esse vírus e botar no ser humano, ele não causa doença, mas ele induz a defesa, induz a febre para você defender contra aquele vírus. Aí se você tem um vírus que é patogênico, que causa doença, chegar em você, se você já foi inoculado com aquele vírus que foi modificado, você está resistente àquele vírus. A vacina funciona mais ou menos assim de um vírus parecido. Só que eu não preciso usar o vírus, eu posso usar um pedaço dele. Por exemplo, vocês lembram que o coronavírus tinha aquela coroa
né? Aquela coroa que tinha uma proteína chamada spike. Eu acho que todo mundo lembra, ouviu muito essa proteína spike. Está na superfície do vírus. Então, hoje em dia, nós podemos produzir só a spike para engenharia genética. Eu tenho um gene da spike, produzo isso em células de insetos, células de mamíferos, purifico essa proteína e eu injeto essa proteína nas pessoas. E essa proteína agora vai induzir a resposta, porque é uma proteína estanha, mas não é o vírus. Aí a resposta de defesa do corpo vai ser induzida e você vai ficar protegido quando o vírus chegar. E mais recentemente, na pandemia, surgiu as vacinas de RNA, que todo mundo, né, viu que foi feito rapidamente. Como assim foi feito rapidamente? Isso não pode dar certo. Então, como eu falei para vocês, né, o vírus, ele precisa, para induzir essa resposta, precisa ter uma proteína do vírus. E o RNA, o que é? O RNA é o código genético que vai produzir uma proteína. Então, o vírus, coronavírus, tem um RNA que produz a spike. Então, se eu sintetizar quimicamente esse RNA em laboratório, injetar na célula, a célula vai reconhecer aquele RNA como um gene da célula e produzir a spike. E essa spike saiu dessa célula, o corpo nunca viu essa spike, então vai produzir uma defesa contra essa célula. Então, o que foi feito? Ao invés de usar a proteína do vírus, usou o código genético do vírus para aquela proteína e injetou isso nas células do corpo, no músculo, né, pela injeção. Aí lá no músculo, a célula leu aquela informação genética e produziu o spike. Então, a única diferença é essa. Ao invés da proteína, eu uso o código dela genético para o seu próprio corpo produzir. Isso só foi possível porque as pesquisas científicas chegaram a esse ponto de produzir esse material genético capaz de ser estável quando você injeta na pessoa. Antigamente, esse material genético é muito instável, ele degradava rapidamente, se quebrava facilmente. Então, hoje em dia, com as novas técnicas, você consegue produzir esse código genético estável, misturar com algumas substâncias para injetar na pessoa. Então, a futuro são vacinas de RNA para tudo. Muito provavelmente. Por quê? Se mostrou eficiente contra o coronavírus e deve se mostrar eficiente para outras doenças, inclusive câncer, por exemplo. Se você descobrir um câncer que produz uma proteína alterada, que só tem naquela célula cancerígena, se você conseguir fazer o RNA daquela proteína alterada injetar na pessoa e a célula produzir a proteína alterada, você vai produzir anticorpos contra aquela proteína alterada que só está no câncer. Então, o seu corpo vai produzir uma resposta contra as células tumorais e diminuir a população dessas células tumorais. Isso já está sendo feito em vários ensaios clínicos, várias metodologias para tratar câncer e outras doenças usando essa tecnologia do RNA como vacina. Então, eu posso produzir vacina em ovo embrionário, que é produzir a vacina da influenza, por exemplo. Eu posso produzir vacina em cultura de células de mamíferos. Eu posso produzir vacinas em cultura de células de inseto. Eu posso produzir vacina em culturas de bactérias também, que vai produzir, tudo produzindo as proteínas que eu vou injetar nas pessoas. Então, hoje em dia, é muito mais fácil fazer proteína para desenvolver em vacina do que no passado. Então, no passado, eu tinha que purificar o vírus, injetar o vírus. E o vírus, eu tinha que inativar o vírus, por exemplo. Eu posso inativar ele também. Eu tenho um vírus que causa doença, vírus da febre amarela. Eu purifico isso, cresço ele em cultura de células, aí eu boto uma droga para matar o vírus, para ele não conseguir mais produzir doença. Aí eu injeto isso na pessoa. Aí eu corro o risco, né, de não ter inativado o vírus completamente. Então, por isso, com o desenvolvimento da ciência, de estudos de entender como é que o vírus entra, sai, a estrutura e tudo mais, leva à melhora nessas tecnologias. E hoje em dia, a tecnologia de vacina está muito desenvolvida. Você consegue fazer as vacinas rapidamente. O grande problema é o teste. Os testes dos órgãos de controle, como a Anvisa, exigem vários testes. E isso pode demorar. No caso do coronavírus, foi rápido, porque era uma situação de emergência. Então, muitos testes foram suprimidos, mas mesmo assim, o resultado foi excelente. Você tem alguns efeitos colaterais, mas evitou a morte de milhões de pessoas. Isso já serve aí até para as pessoas que têm aquele receio de confiança na vacina, sim, né? Além de lembrar que tem todas essas etapas, né? Essas novas ferramentas têm ajudado mais ainda a ser mais seguro, né? O processo. Com certeza. O professor Bergman é a pessoa perfeita para perguntar essas coisas, porque além de trabalhar com virologia, ainda não sei se ainda dá aula de citologia, mas dava aula de citologia, né? Então, a didática é boa, realmente. Uma das perguntas aqui você acabou de responder, sobre tipos de vacinas. Acredito que também essa pergunta aqui sobre, na pandemia, a gente ter tido um desenvolvimento acelerado de vacinas, que tornou isso possível. Eu acredito que você já respondeu, na verdade, nessa pergunta de... Sim, porque eu posso complementar. Então, tá bom, então, durante a pandemia, o desenvolvimento rápido de vacina, por quê? Nós temos um ambiente de pesquisa do mundo, todos os países desenvolvidos e alguns países em desenvolvimento,
é um sistema de ciência e tecnologia muito robusto. Tem várias empresas de biotecnologia, empresas farmacêuticas, que são capazes de produzir medicamentos rapidamente. Então, quando surgiu o vírus lá em Wuhan, em 2019, no final de 2019, menos de um mês depois, já tinha a sequência do genoma do vírus. E tendo a sequência do genoma do vírus, você já sabe todo o código genético de todas as proteínas do vírus. Eu analiso os códigos, sei quais são as proteínas, e a partir de conhecendo esse código genético, eu já posso produzir as proteínas para fazer diagnóstico, e eu posso sequenciar o genoma do vírus para saber se ele está mudando ao longo do tempo. Por exemplo, em abril de 2020, nós aqui da UNB, o meu laboratório foi o primeiro a sequenciar um coronavírus aqui do DS. Então nós tínhamos uma máquina de sequenciamento aqui, que nós sequenciávamos o vírus Zika. Quando chegou a pandemia, os primeiros pacientes, ninguém sabia qual era o genoma, no começo de abril, final de março, começo de abril, em São Paulo sequenciaram o primeiro genoma do Brasil. E aqui a gente fez isso em 20 de abril com um paciente que foi diagnosticado no LACEN, nós conseguimos essa amostra e sequenciamos o primeiro genoma do coronavírus, que já tinha mudanças genômicas comparado àquele vírus lá de Wuhan, de outubro. Em abril já tinha várias modificações. E ele foi mudando ao longo do tempo, como vocês viram. Várias variantes apareceram, variantes alfa, beta, gama, ômicron, e agora tem um monte de outras variantes. Todas elas foram sendo selecionadas para melhor transmissão. E você conhecendo essas variantes do vírus, você sabe onde está mudando, você pode agora fazer diagnósticos específicos para cada variante e vacinas específicas para esses variantes, como ocorre, por exemplo, com o vírus da gripe. No mundo inteiro, nós temos um sistema de vigilância do vírus da gripe, porque o vírus da gripe já causou pandemia, outras pandemias no mundo. Em 1918, a primeira pandemia que teve foi de vírus influenza, a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Mas naquela época morreram 50 milhões por quê? Não tinha nada, não tinha antibiótico, não tinha hospital direito. As pessoas morriam de outra coisa, morriam do vírus e de outra coisa também. Hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia, dos hospitais, de remédios, que hoje a gente tem remédio também, antiviral para influenza, drogas que inibem a replicação da influenza. Então tudo isso diminuiu a mortalidade, Morreram milhões de pessoas, mas não foram 50 milhões. Então, o que se faz nesse sistema de detecção de influenza ao redor do mundo? Então, todo inverno vai aparecer gente gripada. Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, no Chile, na China, na Índia, na África do Sul. E essas pessoas, a maioria desses países, tem sistemas de detecção para saber qual vírus está circulando. Você isola o vírus, sequencia o genoma, aí todo mundo sabe. Então, está circulando aqui nos Estados Unidos ou na Ásia o vírus tal. E esse vírus fica circulando por 2 anos. Então, o que se faz? A Organização Mundial de Saúde, ela organiza, junto com esse sistema de detecção, qual a formulação das vacinas para a próxima temporada do inverno, por exemplo. Então, está circulando o influenza H5N1, por exemplo. Então, esse vírus vai ser usado na formulação da vacina. Está circulando outro vírus H3N2. Esse vírus vai ser formulado para a vacina. Então, todo ano existe esse sistema de detecção do que está circulando para a produção de vacina. Por isso que é importante. E esses vírus mudam muito geneticamente. Então, a vacina contra um vírus pode funcionar, mas não tão bem se for para aquele vírus que está ali, aquele que mudou. Então, por isso que você tem que atualizar as vacinas de tempos em tempos, como, por exemplo, o coronavírus também. Nós tínhamos uma vacina inicial, essa vacina era feita para o variante lá de Wuhan, depois teve a vacina que adicionou a variante Ômicron. Então, quando você tem uma variante que está predominando, é melhor fazer uma vacina para o vírus que está circulando, não o vírus inicial. Pode até funcionar para o vírus inicial, mas é muito melhor do que para o vírus que está circulando. Então, esse sistema de detecção, sequenciamento, de vigilância de vírus é muito importante no mundo inteiro. Existe para coronavírus? Beleza, mas que os outros vírus não tem. Agora tem para coronavírus e tem para influenza. E os outros? Não tem. Por exemplo, febre amarela só acontece em país tropical. Então não tem. O Brasil sequencia vírus de febre amarela quando aparece doença em macaco e em humanos. Mas outros países, como não tem febre amarela, não tem esse sistema de detecção. Então depende de cada patógeno. É importante esse sistema de vigilância, Porque é muito rápido que Sim. Que acontece. E você encontra. É uma maneira de você detectar a presença de um vírus que surgiu rapidamente. Aí você pode agora, as autoridades podem atuar rapidamente na prevenção. Agora passando para uma próxima etapa das nossas perguntas, que é sobre essa parte de ética e distribuição. Então, uma vez desenvolvidas as vacinas antivirais, passamos para os testes de distribuição. Nesse processo, como equilibrar a rapidez no desenvolvimento de vacinas com os critérios éticos e de segurança?
Então, existem muitos critérios de segurança, por exemplo, nesses órgãos reguladores, né? Por exemplo, você tem a Anvisa aqui no Brasil, você tem o CDC nos Estados Unidos, que tem protocolos, né, que indicam o que você tem que fazer para desenvolver a sua vacina e ela ser aprovada. Então, você tem, primeiro, eu tenho lá, testar isso em cultura de células, no livro laboratorial. Então, eu tenho lá essa vacina, ela consegue neutralizar o vírus, eu pego a vacina, misturo com o vírus e tal, o anticorpo, e vejo se o vírus funciona em laboratório. Aí em animal, eu injeto no animal, depois eu vou desafiar com o vírus e ver se o vírus não infecta o animal. Depois do teste em animal, tem que fazer teste de toxicidade, se é tóxico que causa alergia, tem que fazer depois teste clínico em voluntários. Se passou por vários testes, não é tóxico, consegue prevenir a doença no animal, não causa alergia, tudo isso, aí você vai para o ensaio clínico, que é para estudar em uma população aleatória. Aí qual é o alvo? É criança, então os voluntários não têm que ter a idade de criança, é uma doença de criança. É uma doença de pessoas mais velhas, então depende do alvo. Se infecta todo mundo, você tem que ter uma população variada também. Então, por exemplo, não pode testar só em gente de origem asiática, tem que testar em origem africana, asiática, indígena, tem uma variabilidade. Por isso que o Brasil é um lugar muito bom para testar isso, porque você tem uma variabilidade muito grande de pessoas. Então seria um lugar muito bom para teste clínico de população de uma forma geral. Porque, às vezes um remédio pode ser bom para um tipo de pessoa, de ancestralidade do que outro. Mas de uma forma geral é bem parecido, mas pode ter essas especificidades também. Bacana, até a própria questão, tem a questão da malária, diferentes regiões têm diferentes... Resistência ou não, né? Sim, diferentes desafios, né? E também, né, reforçando isso como são muitas etapas para aprovação, né? Muitas, então, de fato, é seguro quando sai. Seguro. Então, por exemplo, vacina, vamos supor que a vacina da gripe aviária, H5N1, esse vírus pulou para o ser humano e começou a infectar todo mundo. Vai causar uma pandemia. A vacina para H5N1 já existe, é muito fácil porque é um vírus da gripe, mas específico de ave. Eu já tenho toda a infraestrutura para fazer vacina da gripe há dezenas de décadas. Então é só se trocar o vírus. Aí esse vírus agora vai entrar na linha de produção de vacina. Então é muito rápido. Então a produção de uma vacina de um vírus que você já conhece é muito rápido. Porque você já tem todas as plataformas de vacinas prontas. Então é só colocar o vírus aí nessa plataforma que você rapidamente já produz. E como esse vírus é bem parecido, os testes também, eles podem ser acelerados porque você já conhece a maioria dos testes sobre esse vírus. Você tem que fazer, mas é muito mais fácil a análise do que de um vírus totalmente desconhecido, como apareceu, por exemplo, o coronavírus, um outro vírus que ainda não pulou para o ser humano. Então esse vírus você vai ter que fazer outros testes mais demorados, né, às vezes, do que, por exemplo, a influenza ou da gripe aviária. Então eu não acredito que a gripe aviária se torne uma pandemia, porque rapidamente nós vamos poder atacá-lo com vacinas antivirais, está tudo pronto. O Butantan tem uma vacina contra H5N1, nos Estados Unidos tem, vários países já têm essa vacina, só não tem em grande quantidade. Caso esse vírus pule, vai ser mais fácil controlar do que o coronavírus. Aproveitando então já a sua deixa aí da gripe aviária e o frescor desse assunto, né? Casos como o da gripe aviária no Zoológico de Brasília chamam a atenção. Por que a presença do vírus em animais silvestres é um motivo de preocupação? Mais da metade das doenças nos seres humanos são derivadas de vírus que infectam animais. Então, só por isso, porque a maioria dos vírus eles têm especificidade para alguns bichos e outros são mais genéricos, eles infectam vários bichos diferentes. Então tem vírus como influenza da gripe, que pode infectar ave, porco, cachorro, leão marinho, gato. Em alguns ele mata, outros ele não causa nada. Então esse vírus, o H5N1, ele infecta mais de 500 espécies de aves. Mas nem todas morrem com esse vírus. Simplesmente tem um resfriadinho, algumas espécies. E outras morrem, como a galinha. Se o vírus H5N1 chegar na galinha, entre 70% e 90% das galinhas morrem. Então é uma devastação total. Por isso que o pessoal fica maluco para não deixar o vírus entrar nas granjas. Se entrou, não tem como esconder. Ele vai matar praticamente 90% das galinhas daquela granja. Porque está todo mundo junto, é um vírus respiratório. E a galinha espirra também. Então espalha rapidamente a infecção. Galinha espirra, né? Nunca vi uma galinha espirrando. Espalha rápido entre as próprias aves. Em próprias aves, e o vírus é muito patogênico para aquela ave especificamente. E o vírus, como eu falei, ele pode infectar vários outros mamíferos, mas
a doença é diferente em cada um deles. Pode ser grave ou não, dependendo da espécie. Por exemplo, em leão marinho é grave, mais de 50%. Em gato também, mais de 50% de morte. Em ser humano, foi testado que esse vírus da gripe aviária, H5N1, ele está rolando desde 96. Em aves na China, depois se espalhou para a América do Norte, para a Europa e chegou no Brasil em 2023 só. E nos Estados Unidos chegou a infectar vaca, detectar a presença do vírus em leite também. E passou para algumas pessoas que trabalham com as vacas lá. As pessoas recuperaram. Então, assim, mas é um vírus altamente patogênico. Se ele se adaptar e entrar na célula, porque o problema do vírus da gripe é entrar na célula. Então, esse vírus ele tem uma estrutura que ele consegue entrar nas células da ave facilmente, mas do ser humano não. Ele tem preferência por células que têm uma estrutura diferente. Mas ele pode mudar e passar a gostar. Passar a entrar, e aí se ele entrar e espalhar rapidamente, como é vírus respiratório, pode dar realmente epidemias muito grandes. Talvez até uma pandemia, mas eu acredito que essa pandemia vai ser de menor proporção do que a do coronavírus, porque a gente vai ter vacina rapidamente. Já conhece, né? Entendi. Então, essa preocupação se dá muito por conta dessa taxa de mutabilidade do vírus. Exatamente. Mesmo e por ser respiratório. Essas são as maiores preocupações. Exatamente, que se espalha rapidamente. Por exemplo, outros vírus que causam doença em humanos. Dengue, chikungunya, febre amarela. Depende de um vetor, que é o mosquito. Então, a quantidade de gente infectada não vai ser na mesma proporção, vai depender do vetor. Não é do contato pessoa a pessoa, tem que ter um vetor. Então, é mais difícil você infectar milhões de pessoas, apesar de nós tivemos 6 milhões de infecções de dengue ano passado no Brasil. Muito, né? Foi muito. Mas a quantidade de morte, né, foi como de 700 mil pessoas. Entendi. São muitas variáveis para essas preocupações, né? A transmissão. Nesse processo, né, já que você trouxe algumas informações importantes até para acalmar os corações que estão pensando muito sobre essa questão da gripe aviária, sobre o nosso bloco de desinformação e confiança pública. Um grande obstáculo para a distribuição de vacinas e antivirais é a desinformação. Como você vê o papel da ciência na luta contra as desinformações sobre vacinas, antivirais e etc? O grande problema da ciência realmente é a comunicação. Nós precisamos de um canal de comunicação melhor com a sociedade. Muitas vezes o pesquisador ele está num nível diferente ali, né? Ele está lá no seu pedestal com todo o seu conhecimento e não sabe passar para a sociedade, né, o que ele faz e a importância do que ele faz. Então precisa de realmente, nas universidades, talvez uma disciplina que consiga fazer essa ligação entre ciência e sociedade. E os currículos das universidades, também o próprio currículo do nível intermediário, né, de nível secundário, né, nível primário, ter algumas informações sobre ciência. Essas informações, o que a ciência faz, o que ela já produziu, ser mostrado para as pessoas, para os estudantes. Falta realmente, eu acho que é comunicação, porque está claro, né, na história da humanidade que as vacinas salvam vidas. Você salva mais de 4 milhões de vidas anuais por causa da vacina. Você tem vacina contra diferentes doenças, não só virais. Se você não tomar, você vai morrer. Se você pegar a doença, você morre. Principalmente crianças e idosos, que têm um sistema imunológico, tem uma defesa mais deficiente. A criança está desenvolvendo, o idoso já está perdendo a eficiência na defesa contra patógenos. Então, por isso você tem que proteger mais esses dois grupos, né, de pessoas. Então, a informação é super importante por isso, porque vacina foi mostrado que ela protege contra a doença. Então, não tomar vacina é um crime. As pessoas têm que ter informação mostrando que a vacina salva. É só ver as estatísticas. Se tem uma população que não toma vacina, a mortalidade vai lá para cima. Então, as pessoas, às vezes, olham para o passado. No passado, né, não era assim, não tinha tanta doença. Muitas vezes as pessoas morriam, você nem sabia. Né? Hoje em dia, você tem que ter essa vigilância, saber as doenças. As vacinas estão aí. Muita gente esquece que as vacinas protegem porque não tem muita doença circulando. Quando eu era criança, eu tive todas as doenças, sarampo, catapora, cachumba. E hoje em dia, as crianças não têm. Por quê? Por causa das vacinas. Não é mágica, né? Não é mágica. Todas as crianças da minha época brincavam na rua, tinham lombriga, né? Tinha um monte de coisa. Hoje em dia, todo mundo, né, tá calçado, tem remédio e tal, faz exame. Então, tudo isso é desenvolvimento científico que transforma em bem-estar. A qualidade de vida, né? O tempo de mortal, quantas pessoas morrem, a longevidade. A longevidade no país, há 50, 60 anos atrás, era o quê? 45 anos, 50 anos. Hoje é 74 a média de vida. Por que isso? Desenvolvimento científico, né, produção de remédio, a melhora na qualidade de vida, do alimento, da higiene. Tudo isso é pesquisa.
você melhora a higiene, você melhora o tratamento de doenças, tudo isso facilita a vida das pessoas e aumenta a longevidade. Muito bem lembrado. Não vamos retroceder, né? Não vamos retroceder. E o que pode ser feito para aumentar a confiança da população nas vacinas, especialmente em tempos de crise sanitária? O que pode ser feito são campanhas ininterruptas. Sempre campanhas de conscientização. Porque a educação é a principal arma para a desinformação. Então, a escola tem que estar sempre ensinando, né, informando sobre o poder da vacinação. E as mídias, né, tanto a mídia televisiva, né, as mídias digitais, tem que estar sempre informando sobre isso. E combatendo a desinformação. Por isso que é muito importante o que está sendo feito agora no Supremo Tribunal Federal, regulamentando o que pode ou não ser publicizado, né, nessas redes sociais. Se você deixar aberto, qualquer um fala o que quer, você influencia as pessoas que não têm conhecimento. Então você fala, para tratar autismo, você toma leite de cabra, por exemplo. Qual é o fundamento científico disso? Não tem, mas a pessoa pode acreditar, como acreditavam no passado, nas garrafadas, né? Seria em feira, que tinha sempre o homem da cobra lá, que vendia uma garrafa cheia de ervas com um líquido alcoólico, dizendo que servia para unha encravada e câncer. Aí se você acredita se quiser, mas é muito provável que aquilo faça mais mal do que bem, porque não foi testado em cultura de célula, não foi testado em animais, não foi testado se é tóxico, não foi testado se causa câncer. Simplesmente alguém mexeu lá, botou numa garrafa um líquido com álcool e está vendendo como se fosse um remédio, como acontecia no passado em todos os países. É o curandeirismo. Por isso que o ser humano, o conhecimento é muito importante, que você agora tenta descobrir como é que as coisas funcionam, como é que eu resolvo um problema através da ciência. Você não fica adivinhando. Então, uma pessoa, por exemplo, tomou lá, estava doente, foi no mato, viu uma amora, comeu, ficou bom. Mas não necessariamente foi por causa da amora, porque o corpo dele já estava combatendo e ele ficou bom. Então ele recomenda, toma amora que é bom para gripe, porque eu fiquei curado porque eu comi amora. Mas cadê o controle? Cadê a ciência aí? Foi só uma observação que ele fez. Da mesma forma, quando você fuma cigarro, né? Você fuma cigarro, todo mundo sabe que é prejudicial, mas todo mundo sabe na família, ou conhece alguém que viveu até os 90 anos fumando. Sempre tem esse exemplo. Uma pessoa que eu conheço viveu até os 90 anos, fumou, aconteceu. Então o cigarro não faz mal. Aí você tem que olhar a estatística. Então, você faz a ciência. Então, as pessoas que têm problema de pulmão, quantas fumam? Praticamente todo mundo, a grande maioria. Pessoas que morreram de câncer de pulmão, a grande maioria fumou. Pessoas que têm problema, né, de fadiga, a maioria fuma. Então é só olhar, fazer pesquisa, olhar a estatística, ter dado epidemiológico. Por isso que é importante os hospitais terem tudo anotado. Então, alguém chegou com doença lá, faz os exames, anota tudo que a pessoa tomou, o que ela sente e tudo mais. Que você tem uma fonte de informação muito grande depois para usar pelos epidemiologistas. Vão usar essa informação para tentar observar padrões. Se o hospital está detectando, por exemplo, em março, um grande aumento do número de dengue. Aí em abril aumenta, em maio sumiu, não tem mais dengue. Então o que aconteceu? Você vê, a seca diminuiu a quantidade de mosquito. Antigamente ninguém sabia que esses vírus de dengue eram transmitidos por mosquito. Vinha do nada, como febre amarela, vem da água. Então, tudo é observação e é pesquisa científica para tentar identificar, correlacionar. Interessante. O placebo é a sua grande relação com as coincidências, né? Sim. Então, infelizmente, nos encaminhando para as nossas duas últimas perguntas. Olhando para o futuro, nesse processo de inovações, quais tecnologias recentes estão transformando o desenvolvimento de antivirais e vacinas? Com certeza, a tecnologia do RNA mensageiro, de vacinas de RNA. Então essa é uma tecnologia que chegou realmente para revolucionar. Porque você não precisa mais produzir vírus numa fábrica, né, com muitas células, e você vai produzir aquilo em grande quantidade, precisa de muita gente. Para produzir uma vacina de RNA, você precisa de um laboratório pequeno. Você consegue sintetizar aquilo com máquinas modernas rapidamente, então os custos vão cair muito. Então não quer dizer que todas as doenças vão poder ser tratadas com vacinas feitas com RNA, mas que essa tecnologia veio para ficar e vai revolucionar muitas vacinas, vai. Outra tecnologia das células CAR-T, que isso é para tratar câncer, por exemplo, onde as pessoas conseguem produzir pedaços de proteínas da célula cancerígena que só tem naquela célula cancerígena.
e mostrar para o sistema imunológico, isso aqui é diferente, ataca isso aqui. E o seu corpo vai atacar as células cancerígenas. Então, tem essa nova tecnologia chamada células CAR-T, que hoje custa 2 milhões para tratamento, e provavelmente essa tecnologia vai ficar mais barata no futuro, para tratamento de câncer, que é um tipo de vacina contra o câncer. Essa seria a principal. Outras técnicas tem a CRISPR-Cas9, que é a modificação do genoma especificamente em uma determinada região, mas para a vacina mesmo é a tecnologia do RNA mensageiro, que essa vai ser a principal. Bom, você no início deu pra gente um pouco desse gostinho do que te fez se interessar pela virologia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa sua área de estudo tão interessante relacionada ao baculovírus. Você só pode explicar um pouquinho sobre isso, assim, para fechar, depois com a nossa última pergunta, mas essa daí é fechamento dessas nossas... Então, o baculovírus é um vírus grande, ele tem 150 genes, e ele infecta insetos, principalmente insetos que são borboletas e mariposas. Então, as borboletas e mariposas, durante a fase larval, a larva dela, ela come folha, basicamente, é um desfolhador. Então, são pragas da agricultura. Então, quando os baculovírus foram descobertos, ficam matando essas pragas, muita gente pensou, opa, se eu conseguir produzir esse vírus em laboratório, eu posso usar ele como bioinseticida. E ele é um vírus muito específico. Eu falei que tem vírus que infectam várias espécies. O baculovírus, como ele tem um genoma grande, ele é muito específico. Ele infecta uma ou duas espécies relacionadas e ele é um inseticida biológico muito específico. Então, o que a gente faz? A gente caracteriza baculovírus de vários insetos diferentes. Esses lepidópteros, essas mariposas e borboletas. Nós já sequenciamos o genoma de uns 20 baculovírus diferentes. Nós queremos saber os genes que esses vírus têm, como ele entra, e fazer engenharia genética também. Tirar um gene de um bicho, botar no outro, no baculovírus, produzir proteínas como vacina, por exemplo. O que nós fazemos com o baculovírus? Eu tiro um gene do baculovírus, coloco a proteína spike do baculovírus, como eu já fiz aqui durante a pandemia. Aí pego esse baculovírus, infecto célula de inseto ou a lagarta, e a lagarta produz spike. E eu posso agora purificar essa spike e produzir um teste rápido, aquele de identificação de coronavírus. Posso fazer a mesma coisa como eu fiz para, por exemplo, para chikungunya. Nós expressamos proteína do vírus chikungunya, botamos o gene de uma proteína do vírus no baculovírus, infecta a célula de inseto e ele produz proteínas de chikungunya. Isso é a mesma coisa para a febre amarela, a mesma coisa para o vírus chamado vírus Maiaro. E assim, a gente está fazendo agora com outro vírus novo que está aparecendo, que é o Oropox, que é um outro vírus, que também é um arbovírus que é transmitido por díptero, um maruim, que ele transmite. Então, baculovírus é importante você conhecer no genoma o que ele tem, como é que ele evolui, e ele pode ser usado na biotecnologia. Eu posso usar o baculovírus para matar a praga ou para produzir proteínas que podem servir como fonte para diagnóstico ou para produzir vacina também. Então, assim, baculovírus foi uma curiosidade antigamente, que você não tinha ferramentas de como estudá-lo, você via que o vírus matava lagarto, conseguia ver no microscópio, parava aí. Podia descobrir o que ele era feito, qual é a matéria orgânica que ele era feito, mas não conseguia fazer nada. Com o avanço da biologia molecular, com a ciência, é possível a gente agora isolar o genoma, modificar o genoma e usar esse vírus para outras utilidades, como produção de vacinas, proteínas de vírus para produção de vacinas, por exemplo, ou diagnóstico. Bom, e aí a última pergunta para finalizar a nossa entrevista. Professor Bergman, que mensagem o senhor deixaria para estudantes que desejam seguir a carreira na ciência, e especialmente na área de virologia e imunologia? Olha, é muito difícil quando você está no segundo grau, você vai fazer vestibular, tem muitas pressões, né? Especialmente na família. Então, a família, se tem advogado na família, vai querer que você faça advocacia. Se você tem médico na família, vai querer que você faça medicina. Se na família não tem ninguém que fez faculdade, vai querer que você entre em uma faculdade, qualquer uma. Tá tudo certo. Então, depende, né, do ambiente em que você está. Então, a minha sugestão é: escolha algo que você vai se sentir bem. Porque você realmente não sabe se aquela disciplina, aquele curso, vai ser o que você quer. Você tem uma ideia superficial. Então, no segundo grau, você gosta de biológicas, biologia, química, física, você não gosta de português e tudo mais, então não vá atrás de letras, se você não gosta de português. Se você gosta de biologia, da natureza, você pode tentar, né, farmácia, biologia como curso, mas não quer dizer que você vai se identificar no curso, porque o curso é algo, às vezes, diferente do que você imagina. O importante é seguir a sua intuição, porque é muito difícil escolher.
Agora, no meu caso, por exemplo, eu me encantei com biologia. Quando eu vi a disciplina biologia celular, eu me encantei como conhecer o funcionamento da célula. Como a célula tem um monte de organela, como é que isso funciona? O que é proteína, como é que elas interagem. Então, tudo isso me encantou. Então, eu me encontrei no curso de biologia para conhecer, né, como é o funcionamento da célula. E os vírus são ferramentas de estudo da célula. Porque o vírus precisa da célula para infectar. Você estudando o vírus, você estuda a célula. Então, estudando o vírus e a célula, no meu caso, é super interessante. Eu gosto tanto da célula quanto do vírus. E o vírus, como a gente não conhece nada, um outro exemplo também. Nós temos 1 milhão de espécies de insetos no planeta. É o maior número de espécies de animais. A gente conhece centenas de vírus de insetos. Eu tenho 1 milhão de espécies. E cada inseto pode ter 10 vírus diferentes. Então imagina quantos vírus a gente ainda não descobriu. E no mar, essas cianobactérias, bactérias, protistas, né, organismos unicelulares, todos eles têm vírus. E a gente não estuda esses vírus. Genes novos que ninguém sabe o que funciona, para que serve. Tem muita coisa para se descobrir. Então, quem quer biologia, essa área de biologia molecular, vírus e célula, tem que ter a mente aberta e pensar que nós não conhecemos nada. Nós conhecemos muita coisa, mas ao mesmo tempo não conhecemos nada. Mesma coisa você olhar à noite para as estrelas e pensar o que acontece em cada pontinho claro no céu. O que tem em cada pontinho dele. Qual a distância daquele pontinho até aqui. Por que é só a gente, nós estamos aqui, os seres humanos, nesse planeta? Será que não existe vida em outros lugares? Como é que será o ambiente nos outros lugares? A gente só conhece a superficialidade das coisas. Então o ser humano, ele quer conhecer as coisas. Então, hoje a gente sabe muita coisa. Sabemos que nós somos formados por moléculas, células, moléculas, átomos. Esses átomos se juntam. Né? Nós sabemos que tudo que a gente tem aqui veio da energia do Sol. Né? O Sol, ele vai bater na folha da planta, a planta vai conseguir fazer açúcar a partir da energia do Sol, por um processo chamado fotossíntese. Os animais comem as plantas para produzir os produtos como nós comemos plantas, e nós comemos animais para ter a nossa célula. Nossas células estão aqui porque eu comi animal, eu comi uma planta. E essa planta, aquele animal está ali por causa da planta que absorveu a energia do Sol e transformou em moléculas orgânicas. Então, assim, é muito filosófico você pensar nessas coisas, né? Como é que surgiu, né, a vida, como é que surgiram os vírus, como é que surgiram as células. Tudo isso vem da sua curiosidade, da curiosidade do ser humano. Então, ser cientista, para mim, é um prazer, é uma brincadeira. Fazer experimento, descobrir alguma coisa nova, descobrir um vírus novo, para mim é uma brincadeira. E eu sou privilegiado por trabalhar com isso e receber dinheiro para fazer isso. E ensinar. Tem muita gente que trabalha e não gosta do que faz. Verdade? Então você está lá num trabalho que é muito repetitivo e tal, mas você tem que fazer outras coisas. Mas o trabalho que eu faço é um trabalho, para mim, prazeroso. Legal. Muito obrigada pela mensagem e ficamos por aqui na nossa entrevista. Chegamos ao final de mais um episódio do Baseado em Evidências. Agradecemos imensamente ao professor Bergman Ribeiro por compartilhar seu conhecimento e entusiasmo pela ciência. Esperamos que essa conversa tenha sido tão esclarecedora quanto inspiradora. Se você gostou, siga nosso podcast no seu player favorito e compartilhe com quem também ama a ciência. Nos encontramos no próximo episódio com mais descobertas e debates científicos. Até lá!